Fala gamers, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer um assunto nostalgia. Pois é, trata-se do Atari. Vou falar um pouco de alguns jogos que marcaram a época e que ainda nos dias de hoje existem vários apaixonados por esses games. Vamos começar falando desse jogo, Adventure, que o objetivo do jogador é simplesmente encontrar o cálice encantado e devolvê-lo ao Castelo Dourado. O personagem jogador, representado por um quadradinho, explora uma paisagem multitela que contém castelos, labirintos e várias habitações. Escondidos no cenário pode-se encontrar espadas, chaves para destravar os castelos, uma ponte mágica que permite ao jogador atravessar as paredes e um imã cuja função é atrair estes objetos para o personagem. Existem 3 tipos de dragões no mundo, que são seus inimigos. O dragão amarelo, ele guarda o cálice e foge da chave dourada. O dragão verde, ele guarda o imã, a ponte mágica, a chave negra e o cálice. O dragão vermelho é o mais perigoso de todos e também o mais agressivo. Ele guarda a chave branca e o cálice. Quando um dragão tocar o jogador, este ataca, permanecendo imóvel um instante com a boca aberta, e logo ergue o jogador e o engole, que permanece preso na barriga do dragão. Enquanto o dragão estiver com a boca aberta, não se pode matá-lo. Existe também no jogo um morcego negro, onde esse carinha vai dificultar a sua jogabilidade e a sua estratégia, porque ele carrega todos os objetos que estão no game. Nesse próximo jogo vamos falar do Asteroids, clássico do Atari. O objetivo do jogo é destruir asteroides sem se deixar ser atingido por seus fragmentos. A grande dificuldade que eu acredito que seja aqui no jogo é a sua jogabilidade, que fica um pouco meio confuso ao você tentar andar para frente e para trás. Neste jogo, Atlantis. O jogo se passa na lendária cidade de Atlântida, um lugar com grandes distritos urbanos. Um dia, um som sinistro é ouvido no mar que cerca a cidade, que é a Frota Gordon, guerreiros ferozes com a intenção de demolir a cidade. O objetivo do jogo é defender Atlântida das naves Gordon, antes que elas a destruam com seus raios mortais. O jogador pode atirar nas naves sentinelas invasoras Gordon, do posto de comando de Acrópole, ou dos postos sentinelas de cada lado da tela. As naves menores e mais rápidas valem mais pontos. A frota Gordon atacam em hordas. No final de cada onda, o jogador recebe pontos para cada parte de Atlântida que não for destruída. Para cada 10.000 pontos, uma parte destruída de Atlântida é restaurada no final de uma onda. Os pontos são ganhos por atirar nas embarcações. As naves menores valem mais pontos e atirar nelas com as sentinelas vale mais pontos também. Bank Heist, ou assalto a banco. Neste jogo, que é semelhante ao Pac-Man, o objetivo do jogo é roubar o máximo de bancos possível, evitando assim a polícia. O jogador controla um carro chamado Getaway Car. O carro tem uma quantidade limitada de combustível, que pode ser reabastecida mudando de cidade. Roubar um banco fará com que um carro da polícia apareça, assim como outro banco. Até 3 carros podem estar presentes em uma cidade ao mesmo tempo. Os carros podem ser destruídos jogando dinamite pelo cano de escape do Getaway Car, que também pode destruir o seu próprio carro. O jogador começa com 4 carros extras. As vidas são perdidas ao ficar sem combustível, ou ser atingido por dinamite, ou bater em um carro da polícia. Se o jogador puder roubar 9 bancos em uma cidade, assim ele irá ganhar um novo carro. Chopper Command. Nesse jogo de ação, o jogador controla um helicóptero militar em um cenário desértico protegendo um comboio de caminhões. O objetivo é destruir todos os escassos helicópteros inimigos que atacam o helicóptero do jogador
e os caminhões amigáveis que viajam abaixo. O jogo termina quando o jogador perde todas as suas vidas ou atinge 999.999 pontos. Você conta com um radar chamado de Long Range Scanner no manual de instruções, que mostra todos os inimigos, incluindo aqueles que não são visíveis na tela principal. Cada helicóptero inimigo vale 100 pontos, a cada jato inimigo vale 200 pontos. Após cada onda, pontos de bônus são concedidos para os caminhões restantes. Enduro foi um dos últimos sucessos do Atari antes da crise na indústria eletrônica entre 1983 e 1984. O jogador controla um veículo similar a um carro de Fórmula 1 e deve competir no National Enduro, uma corrida de resistência de longa distância, cujo percurso é aleatório. O objetivo da corrida é ultrapassar uma certa quantidade de carros a cada dia, para permitir ao jogador continuar correndo no dia seguinte. O jogador deve desviar de outros pilotos, ultrapassando 200 carros no primeiro dia e 300 carros nos dias posteriores. À medida que o jogador avança, a visibilidade também muda. À noite, o jogador só consegue ver as luzes traseiras dos carros. Conforme os dias passam, os carros se tornam mais difíceis de ultrapassar. O clima também influencia a jogabilidade, podendo resultar em trechos de gelo que limitam o controle do veículo, ou de neblina, que reduzem a visibilidade. O jogo eletrônico Flash Gordon, desenvolvido para o console Atari 2600, é baseado no famoso herói das histórias em quadrinhos e seriados de ficção científica. Lançado em 1983 pela Parker Brothers, o título transporta os jogadores para um universo futurista, onde eles assumem o papel de Flash Gordon, um aventureiro encarregado de salvar a galáxia do maligno Imperador Ming. No jogo, o jogador pilota uma nave espacial por diversos níveis enquanto enfrenta os inimigos, incluindo caças inimigos e obstáculos variados. A nave pode disparar tiros para destruir adversários e evitar danos. O objetivo principal é atravessar cada fase, enfrentando os desafios crescentes e derrotando os vilões que trabalham para Ming. Atari Hero segue a linha de jogos de ação e resgate, aproveitando os recursos limitados do Atari 2600, mas oferecendo uma jogabilidade envolvente para a época. Apesar de seus gráficos simples e sons limitados, o jogo oferece desafios crescentes e uma sensação de progresso conforme o jogador avança pelas fases, enfrentando os inimigos e resgatando os prisioneiros. O jogo, como muitos da época, é um exemplo de como os desenvolvedores tentaram criar experiências de aventura e ação dentro das limitações tecnológicas dos consoles de videogame da década de 1980. Em Jungle Hunt, o jogador assume o papel de um explorador ou aventureiro em uma jornada para resgatar a sua amada, que foi sequestrada por tribos indígenas. A mecânica do jogo envolve uma série de desafios baseados em uma temática de selva, onde o jogador deve atravessar ambientes perigosos e superar obstáculos, como piranhas, crocodilos e outras ameaças naturais. O jogo é composto por 4 fases principais, e cada uma delas oferece um tipo específico de desafio, com o objetivo final sendo resgatar a mulher sequestrada. A cada fase, a dificuldade aumenta com novos obstáculos e inimigos a serem superados.
Em Canguru, o jogador controla um canguru fêmea em uma jornada para resgatar seu filhote que foi sequestrado pelos macacos travessos. O jogo se encaixa no gênero plataforma, com uma mecânica baseada em saltos, ataques e movimentação pelas plataformas. O objetivo principal é avançar pelos níveis e resgatar o seu filhote, enfrentando diversos obstáculos e os macacos travessos ao longo do caminho. Keystone Capers, mais um jogo clássico do Atari. O objetivo principal deste jogo é capturar o ladrão antes que ele consiga escapar. O jogador controla um policial que deve correr pelos andares do edifício, subir escadas, evitar obstáculos e capturar o criminoso. O jogo se passa em um cenário de rolagem lateral, onde o policial se move de um lado para o outro da tela para alcançar o criminoso. Em cada nível, o jogador deve capturar o ladrão enquanto evita diversos obstáculos, como caixas e outros itens que aparecem no seu caminho. Em Mega Mania, o jogador controla uma nave que se move horizontalmente na parte inferior da tela, atirando para cima. Os inimigos, que são representados por diferentes formas geométricas, como quadrados, triângulos, círculos, aparecem no topo da tela e descem em padrões variados. A missão principal é destruir esses inimigos antes que eles alcancem a parte inferior da tela ou causem danos à nave do jogador. O jogo é dividido em várias ondas de inimigos, cada uma com padrões e dificuldades progressivas. Em cada nível, a velocidade e o número de inimigos aumentam, tornando o jogo mais desafiador. Ao longo do jogo, o jogador ganha pontos por cada inimigo destruído, e o objetivo é alcançar a maior pontuação possível. Missile Command é um clássico jogo de arcade criado e lançado pelo Atari em 1980. O jogo é considerado um dos maiores sucessos da época e é um dos títulos mais icônicos do Atari. A ideia central de Missile Command é defender 6 cidades de mísseis inimigos que estão sendo lançados do topo da tela. O jogador controla 3 bases de defesa localizadas na parte inferior da tela e pode lançar mísseis para destruir os mísseis inimigos. A dificuldade do jogo aumenta conforme o tempo passa, com mísseis mais rápidos e maiores ondas de ataque. Este com certeza todos conhecem, Pac-Man. Quando foi lançado para o Atari, houve um grande sucesso do jogo nos fliperamas. No entanto, a versão caseira não atendeu às expectativas de muitos fãs, principalmente pela qualidade gráfica e pela dificuldade de adaptação da mecânica do arcade. Muitos jogadores sentiram que a versão era um fiasco, e isso afetou negativamente as vendas e a reputação do jogo. Apesar das críticas, Pac-Man para Atari vendeu milhões de unidades e se tornou um dos jogos mais vendidos para o sistema. Ao longo do tempo, a versão do Atari foi reconhecida mais por seu impacto histórico e pelo fenômeno gerado em sua época do que pela sua qualidade gráfica. Hoje em dia, o jogo é lembrado com nostalgia e como uma parte importante da história dos videogames. Pitfall também é um dos jogos mais icônicos e influentes da história dos videogames. Desenvolvido por David Crane e publicado pela Activision, o jogo foi um dos primeiros a popularizar o gênero de aventura de plataforma. No jogo, o jogador controla um personagem chamado Pitfall Harry, um explorador em busca de tesouros na selva, tipo Indiana Jones. O objetivo é percorrer a floresta evitando obstáculos e coletando itens como barras de ouro, enquanto se esquiva de crocodilos, cobras, buracos e outros perigos. O jogo é baseado em uma tela de rolagem horizontal. O jogador deve pular, se balançar em cipós e correr para evitar os inimigos e os obstáculos. Pitfall teve um grande sucesso, vendendo milhões de cópias e gerando várias sequências e remakes para diferentes plataformas.
incluindo versões para consoles mais modernos. Sua influência ainda pode ser vista em muitos jogos de aventura e plataformas atuais, e o personagem Pitfall Harry se tornou um dos ícones do Atari. Vamos falar de outro sucesso, River Raid, com certeza um grande sucesso do Atari. Este game foi desenvolvido pela Activision e projetado por Carol Chan. River Raid se destaca como um dos jogos mais inovadores e populares da época. No game, o jogador controla uma aeronave de combate em um cenário de guerra, sobrevoando um rio. A missão é destruir pontes, helicópteros e outras embarcações inimigas enquanto navega por um rio com curvas e obstáculos. A aeronave tem um combustível limitado, o que exige que o jogador colete reabastecimentos ao longo do jogo para manter a sua sobrevivência. Além disso, o jogador deve evitar tiros inimigos e ficar atento aos obstáculos, como as pontes e rochas. O jogo é gerado de forma procedural, que significa que os cenários são sempre diferentes, oferecendo assim uma experiência variada a cada partida. Sea Quest, mais um sucesso do Atari. Este game foi desenvolvido por Steve Butler e Dan Kitchen. O jogo foi um grande sucesso na sua época. O jogador assume o controle de um submarino e deve resgatar mergulhadores que estão sendo atacados por tubarões e outros inimigos marinhos. O objetivo é salvar o maior número de mergulhadores possíveis enquanto coleta pontos e evita ser atingido pelos inimigos. A cada resgate, o jogador ganha um número de pontos, mas também precisa tomar cuidado para não perder o submarino, pois a cada colisão com os tubarões, os peixes, ele perde uma vida. Neste próximo game de sucesso do Atari, nós vamos controlar o Snoopy, aquele simpático cachorrinho. Snoopy luta contra o seu arqui-inimigo, o Barão Vermelho. A ação do jogo é bastante simples. A missão de Snoopy consiste em derrubar o avião do Barão Vermelho 4 vezes consecutivas, encerrando a fase e levando o jogador para uma tela de atualização do score obtido e dos itens coletados durante a fase. Ao longo de todo o jogo, o Barão Vermelho atira de seu avião diferentes guloseimas que podem ser apanhados por Snoopy, incluindo sorvetes, pizzas, hambúrgueres, pequenos ossos e até copos de cerveja. Após este breve descanso, o jogador é novamente colocado em uma arena de combate aéreo com o Barão Vermelho, tendo que derrubar mais 4 aviões e assim sucessivamente. Como último vídeo, não poderia deixar de falar sobre Space Invaders, que foi um jogo originalmente criado por uma empresa japonesa. O objetivo do jogo é simples: o jogador controla uma nave que se move do lado direito e lado esquerdo na parte inferior da tela e deve destruir ondas de alienígenas que descem lentamente a direção à Terra. E assim, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, se inscreva no canal. Agradeço por todos ter assistido a esse conteúdo. Muito obrigado, fique com Deus. Até a próxima.